Boa noite, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço para que nós pudéssemos ser salvos com a sua própria vida. Gostaria de convidá-lo a meditar nessa noite em algumas características da vida de João Batista, o que podemos aprender com ele e o que há de semelhante na vida dele com a nossa, o que podemos colocar em prática. Na semana passada, quando nós falávamos que Jesus disse que as suas ovelhas o conheciam, que ele conhecia as suas ovelhas pelo nome e que as suas ovelhas seguiam, no final do texto diz que ele se retirou porque estavam procurando com intenção ruim, e a Bíblia diz que depois de ele falar com aquelas pessoas, diz que iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. As pessoas que iam ter com Jesus diziam: olha, nós conhecíamos João Batista e ele não fez nenhum sinal, portanto não foi um profeta que operou muitos milagres, não havia nenhum sinal reconhecido por parte daqueles homens que João fizera. No entanto, eles fazem esta afirmação: tudo quanto ele disse a respeito de Jesus era verdade. E por causa disso, o versículo seguinte diz: e muitos creram nele. O que há de especial na vida de João Batista para aprendermos? Evangelho de Lucas, capítulo 1, narra o nascimento de Jesus. Diz que, lá pelo versículo 15, diz que ele seria grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha que coisa maravilhosa o que a Bíblia dizia a respeito deste que seria o último profeta da antiga aliança. Diz que ele seria resguardado, se guardaria para o Senhor, seria cheio do Espírito Santo desde a sua tenra idade, e diz que ele converteria muitos de Israel para o Senhor. E eu achei linda essa expressão, que ele habilitaria para o Senhor um povo preparado, ou seja, ele prepararia algumas pessoas para o próprio Senhor. Maravilhoso. Aí vem uma história interessante, porque quando o anjo está prometendo, falando com Zacarias, o pai de João Batista, a respeito da vinda desse menino, Zacarias manifesta uma certa dúvida, uma desconfiança, e por causa disso, o anjo diz: por causa da sua dúvida, porque você não creu, você vai ficar mudo até o dia em que o menino nascer. E realmente, ele assim não pôde falar, demorou naquele dia lá dentro do santuário, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Quando ele saiu, ele se comunicava só com gestos com as pessoas, ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, e até o dia do nascimento de João Batista, ele ficou daquela forma. No dia de João Batista nascer, queriam dar o nome para ele de Zacarias, o nome do pai. E a mãe disse: não, o nome dele vai ser João, e ponto final. E foram então perguntar para o pai, para Zacarias. Zacarias, que ainda não podia falar, escreveu numa tabuinha o nome do menino João, e deram então o nome de João. E assim que isso ficou caracterizado, Zacarias voltou a pregar, voltou a falar com naturalidade, voltou a sua voz, mostrando aí o poder de Deus envolvido. O que é que este João Batista pregava, já que a Bíblia diz que ele estaria preparando um povo para o Senhor Jesus? Lucas capítulo 3, versículo 2, fala um pouco da mensagem dele. Diz que, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Esse era
o centro da mensagem dele para preparar pessoas para Jesus, arrependimento para a remissão dos pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, referindo-se àquele então que antecederia a vinda do mestre, João Batista, o último profeta da antiga aliança. A respeito dele ainda diz: todo vale será aterrado, nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos serão aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus, referindo-se Isaías, neste caso, aos dias em que Jesus viria, dias esses que seriam antecedidos pela pregação de João Batista. Esta era a composição da sua mensagem de preparação de pessoas através do arrependimento para a remissão dos pecados. O que João Batista dizia a respeito dele e a respeito de Jesus? Ainda no capítulo 3 de Lucas, a partir de um pouquinho adiante, aí versículo 15, diz que estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. João também pregava: olha, eu sou pequeno, depois de mim vem o mais importante, eu não sou o Cristo, ele é tão importante que não há dignidade em mim nem de desatar, de me abaixar, de me curvar diante dele para desatar as suas sandálias. Diante dele eu sou completamente indigno. E ele fala: este Jesus, ele não diz ainda o nome, mas ele virá, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, referindo-se à obra completa do Espírito Santo, falando de purificação, falando de capacitação, mas falando também de diferenciação entre os que são dele e os que não serão, porque ele diz que a sua pá ele tem na mão e ele vai fazer uma limpa, ele vai recolher o trigo de um lado e vai queimar a palha em fogo inextinguível, como diz a palavra. Esta era a parte que completava então a mensagem de João. Ele diz: olha, arrependam-se para os pecados serem perdoados. Agora, andem de forma digna daquele que há de vir, para vocês também serem cheios do Espírito Santo e, quando chegar o final da nossa jornada aqui, também serem preparados para entrarem na glória eterna, porque ele há de separar os que são seus daqueles que não são seus. Essa então era a fala que compunha a pregação de João Batista. Então ele dizia: olha, eu sou pequeno, eu não sou digno de desatar as sandálias deste que vem depois de mim. E o que Jesus fala a respeito de João Batista? Vamos ver lá, Lucas também, capítulo 7, versículo 24 e seguintes. Lucas, capítulo 7, versículos 24 e seguintes. Veja só. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, o que saístes a ver? Quer dizer, o que é que vocês estão definindo a respeito de uma pessoa que fala da parte de Deus? Querem ver alguém importante, alguém que se vê no meio dos palácios, no meio dos governos, ou simplesmente querem ouvir verdadeiramente a palavra de Deus? Ele diz: o que saístes a ver? Versículo 26, um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito:
Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Referindo-se a Jesus, uma promessa diz: olha, eu mando um mensageiro antes de você, e este há de preparar o caminho diante de ti. Ou seja, quando tu, Jesus, chegares, o caminho terá sido preparado, não para a salvação, porque Jesus é o caminho para a salvação, mas o caminho para que ele se manifestasse aos homens, porque já teriam ouvido falar sobre arrependimento para remissão dos pecados e sobre a necessidade de serem diferenciados, porque Jesus viria para diferenciar aquelas pessoas que são do seu reino daquelas que não são. E Jesus completa, versículo 28, dizendo: eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus faz uma referência a João dizendo: olha, não há ninguém até hoje que tenha aparecido, que tenha trabalhado, que tenha profetizado, que seja maior do que João. Ele diz: ele é o maior de todos os profetas, embora lá atrás tenhamos ouvido da parte do povo que ele não tinha feito nenhum sinal. Embora tenhamos ouvido da boca dele mesmo que ele era tão pequeno que ele não era digno nem de desatar as sandálias do mestre que viria. Com tudo isso, Jesus diz: ele é o mais importante dos profetas, o último, o que encerra a antiga aliança para a chegada da nova aliança em Jesus, o que vem para preparar o caminho dele, o que vem para anunciar a chegada do reino de Deus, o que vem para preparar o povo para o reino do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas há algo aqui neste texto que no mínimo nos deixa curiosos, porque ele diz: embora ele seja o maior de todos, nenhum ser humano era maior do que ele. É o que Jesus diz. Mas aí ele diz: mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ao que Jesus está se referindo aqui, senão a nós, você e eu, que depois do ministério de João, encerrando a antiga aliança e iniciando-se a nova em Jesus, nós que seríamos salvos e habitaríamos na glória eterna, que receberíamos do poder do Espírito que João anunciara, ele virá e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós nos tornaríamos tão próximos de Deus, nos tornaríamos tão de acordo com a vontade de Deus, teríamos dentro de nós restauradas aquelas coisas da imagem perdida e a possibilidade de vivermos de acordo com a vontade de Deus novamente, a ponto de o menor no reino de Deus ser maior do que ele. Onde está a grandeza? Será que é na importância? Será porque nós iríamos servir nos palácios? Já que Jesus fala a respeito de João, vocês procuravam alguém de roupas finas, servindo em palácios? É isso que eles foram procurar? Será que então é por isso nós seríamos grandes, seríamos engrandecidos, seríamos reconhecidos? Não. A grandeza está em uma semelhança muito importante. No entanto, João está fazendo preparativos dentro da antiga aliança, e nós fazemos a mesma coisa que João dentro da nova aliança. Como assim, pastor? Abra comigo a sua Bíblia um pouquinho adiante, Lucas capítulo 10, versículo 1. Diz aqui que depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele, Jesus, estava para ir. Mesmo ministério de João Batista, só que na nova aliança, só que em nome do Senhor Jesus, não mais simplesmente pregando para aquele povo que não conhecera a Jesus, mas agora no poder do Espírito. Você e eu somos enviados para chegarmos antes de Jesus. Como assim? Somos mais importantes? Não, continuamos precisando ser humildes como era João Batista. No entanto, Jesus diz: nós que estaremos no reino de Deus, comparando a situação dos convertidos agora
em relação àquele povo que não conhecera a Jesus. Agora, pela graça de Deus, o Senhor diz: porque nós estamos do reino de Deus, porque herdamos, porque fomos recebidos, aceitos do seu reino, nos tornamos maiores do que o maior que possa ter existido entre os homens. João Batista vai estar lá também, mas considerando-se a visão, considerando-se a constatação que se faz no contexto bíblico, no enfoque bíblico, na visão da palavra de Deus, você e eu, agora convertidos, novas criaturas, nascidos de novo, fazendo este mesmo papel de João Batista, preparando para a passagem de Jesus, somos considerados mais importantes do que o próprio João Batista, porque a mensagem de João era: ele virá, ele ainda vai fazer, ele vos batizará. A nossa mensagem é: ele já veio, ele já cumpriu as promessas, ele já está salvando, ele já pagou o preço. Portanto, quando somos enviados para pregar uma mensagem como esta, quando somos enviados para distribuir um folheto, quando somos enviados para fazer missões em outros lugares, quando somos enviados para dar o nosso simples testemunho a um vizinho, a uma vizinha, quando somos enviados para fazer um convite a um amigo de frequentarmos a mesma igreja, nós estamos precedendo a maravilhosa, mais grandiosa obra que pode ser feita na vida de um ser humano, que é o novo nascimento que será operado pelo próprio Senhor Jesus. Você e eu temos um ministério semelhante ao ministério de João Batista, desde que tenhamos realmente nos arrependido e crido no Senhor, que hoje estejamos andando no caminho dele. Nós temos a mais maravilhosa tarefa nas mãos, de preparar o povo de Deus, não mais agora para a primeira vinda de Jesus, mas para a volta de Jesus, na qual ele vai nos levar para habitarmos nas regiões celestes. O Senhor disse: eu vou preparar-vos lugar. Se assim não for, eu vos teria dito: quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O Senhor está preparando lugar. No mesmo texto ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Ele está preparando há muitos lugares. Há lugar para você, há lugar para a sua família, há lugar para os seus parentes, há lugar para os seus vizinhos, há lugar para os seus colegas, mas estes lugares precisam ser preenchidos, e para isso, você e eu temos essa sublime tarefa de preceder Jesus aonde ele vai passar. Ele te convida, ele te desafia, ele diz: quero passar na casa do seu vizinho, quero chegar na casa dos seus primos, quero ter encontro com os seus pais, quero conhecer todos os seus filhos, quero conhecer os seus colegas de trabalho. Apresente-me a eles, antecipe-se, vá à frente. Eu dou este privilégio a você, porque eu estou preparando, através de você, através do povo que me obedece, um grande povo que vai habitar comigo na glória, onde eu pessoalmente preparo lugar para eles. Glória a Deus. Escolhi este texto, escolhi este personagem, para que você se sentisse desafiado. Semana que vem, vou começar uma sequência de mensagens sobre doutrinas bíblicas básicas, para que você possa complementar o seu testemunho, para que você saiba o que falar para as pessoas, tenha base sobre a sua salvação, sobre segurança de salvação, sobre por que é que a morte de Jesus realmente nos salva, sobre essa questão de justificação, enfim, sobre o poder do Espírito Santo, sobre a igreja, sobre arrebatamento. Vamos falar algumas coisas sobre estas maravilhosas doutrinas da palavra de Deus. Hoje, o meu desafio para você que está nos ouvindo é: entregue a sua vida completamente nas mãos do Senhor, consagre-se a Ele e diga: Senhor, eu também quero fazer parte do povo abençoado, que tem aquele ministério semelhante ao de João Batista, de preceder para preparar. Eu quero, Senhor, ser usado por Ti para preparar aqueles que vão habitar no céu, porque Tu pessoalmente vais passar na vida de cada um deles. Eis-me aqui, usa a minha vida. Vamos orar por isso? Vamos.
Amado Pai Celestial, muito obrigado pela vida de João Batista, pelo exemplo, pelo que podemos aprender com ele e principalmente porque descobrimos, Senhor, que agora o nosso ministério, simples, pequeno se formos olhar para o mundo todo, mas se tornando tão importante, porque o Senhor é aquele de quem vamos falar. Obrigado, Senhor, porque descobrimos que podemos fazer parte disto. Queremos realmente, capacita-nos, derrama deste Espírito Santo, que João disse que tu batizarias com o Espírito Santo. Capacita-nos, prepara-nos como a tua palavra, como Jesus prometeu que ele nos capacitaria para sermos testemunhas dele. Enche-nos deste Espírito, do conhecimento da tua palavra, para que sejamos usados por ti na tarefa, na obra de reconciliação, no apresentar Jesus para as pessoas. Eis-nos aqui, Senhor, salva a nossa casa, sustenta a nossa vida no teu caminho e abençoa, Senhor, as pessoas que o Senhor está preparando para que nós mesmos venhamos a ter contato já amanhã, já nesta semana, quem sabe ainda hoje à noite, através de uma mensagem, através de um contato por uma rede social. Senhor, eis-nos aqui, para que a tua obra seja feita através de nós. Obrigado pela gloriosa salvação com a qual o Senhor nos visitou. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.